Capítulo 12. Perfeição moral. As virtudes e os vícios. As paixões. O egoísmo. Características do homem de bem. Conhecimento de si mesmo. As virtudes e os vícios. Qual a maior das virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, pois todas elas correspondem a sinais de progresso no caminho do bem. A virtude será sempre o resultado de uma resistência voluntária à solicitação das más tendências. Mas o sublime da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Porém, a mais louvável é aquela que se baseia na mais desinteressada caridade. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem qualquer sentimento contrário. Têm o mesmo mérito daquelas que precisam vencer e superar a sua própria natureza? A evolução moral já está consolidada naquelas que o fazem espontaneamente, porque já lutaram outrora e triunfaram. Por isso, não tem qualquer dificuldade na prática dos bons sentimentos, em que essas ações se desenrolam com naturalidade. O bem é prática normal no seu dia a dia. Deve-se, pois, honrá-las como velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Como estáis ainda longe da perfeição, ficais admirados com esses exemplos, sobretudo porque são raros. Contudo, ficais sabendo que nos mundos mais avançados, o que para vós é uma exceção, lá é uma regra. O sentimento do bem é espontâneo por toda a parte, porque aí só habitam espíritos bons. Uma única intenção maldosa seria uma exceção monstruosa. Eis a razão da felicidade desses habitantes. Assim será na Terra com a transformação da humanidade, quando compreender e praticar integralmente a caridade. Além dos defeitos e vícios vulgarmente conhecidos, qual é a evidência mais característica da imperfeição? O interesse pessoal. As qualidades morais geralmente são muito superficiais, tal como o dourado de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. Uma pessoa pode aparentar qualidades reais que a levem a ser considerada um homem de bem. Embora essas qualidades representem um progresso, nem sempre suportam certas provações, e basta o interesse pessoal ser posto em causa para que se manifeste o seu verdadeiro íntimo. O desinteresse absoluto é tão raro na Terra, causando uma grande admiração quando se torna patente. O apego às coisas materiais é um sinal evidente de inferioridade, pois quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo contrário, agindo desinteressadamente, vislumbra o futuro de um ponto de vista mais elevado. Há pessoas desinteressadas, porém sem discernimento, que esbanjam os seus haveres sem proveito real, por não lhes darem um emprego racional. Terão mérito nisso? Têm o mérito do desapego, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, o esbanjamento irrefletido é sempre uma falta de bom senso. A fortuna não é dada a alguns para ser jogada ao vento, nem a outros para ser encerrada num cofre. É uma condição pela qual terão de prestar contas, pois responderão por todo o bem que poderiam ter feito e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que não precisavam. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar qualquer recompensa, na esperança de que lhe seja levado em conta na outra vida para a melhoria da sua situação? É correta essa conduta? O bem deve ser feito por caridade, isto é, desinteressadamente. Todavia, todos nutrem o desejo natural de progresso para sair da situação dolorosa desta vida. Os próprios espíritos ensinam a prática do bem com esse objetivo. Será errado, então,
praticarmos o bem na expectativa de obter melhor condição na espiritualidade? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente para agradar a Deus e ao próximo que sofre, já se encontra num grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais depressa a felicidade do que aquele outro mais calculista que faz o bem com as intenções ocultas, e não pelo calor natural do seu coração. Não haverá aqui uma diferenciação entre o bem feito ao próximo e o esforço de correção dos próprios defeitos? Concebemos pouco meritório fazer o bem com a ideia de ser levado em conta na outra vida, mas o fato de nos emendarmos vencendo as nossas paixões e corrigindo nosso caráter com o propósito do progresso e da aproximação dos bons espíritos será igualmente sinal de inferioridade? Não, não. Pela expressão fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que atua premeditadamente em cada boa ação com a intenção de receber favorecimentos na outra vida, ou mesmo na terrena, age como egoísta. Mas não há qualquer egoísmo quando se pretende melhorar para se aproximar de Deus, objetivo primordial de todos nós. Constituindo a vida corporal uma rápida passagem por este mundo, e sendo o futuro a nossa principal preocupação, será útil a aquisição de conhecimentos científicos só de ordem material? Sem dúvida. Por um lado, porque faculta a capacidade de auxiliar os vossos irmãos. Por outro, o desenvolvimento intelectual facilitará a evolução do espírito. No intervalo das encarnações, ou seja, no mundo espiritual, aprendeis em 1 hora o que levaríeis anos para aprender na Terra. Todo conhecimento é útil e contribui de alguma maneira para o progresso. Como o espírito perfeito deve saber tudo e evoluir em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas serão preciosas. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregaram as riquezas exclusivamente em prazeres pessoais, tendo nascido na opulência, desconhecendo a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens amealhados? Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não procura aliviá-la nos outros, pois, como geralmente acontece, nem se lembra mais dela. Aquele que só acumula bens materiais, sem fazer o bem a quem quer que seja, terá uma desculpa válida ao dizer que faz isso para deixar maior herança aos seus herdeiros? É um compromisso com a má consciência. Consideremos 2 avarentos. Um priva-se do necessário e morre na miséria sobre o seu tesouro. O outro só é avarento para com os demais e pródigo para consigo mesmo. Recusa-se ao menor gesto de ajuda ou algo de útil para alguém. Todavia, nada lhe custa satisfazer os seus gostos e as suas paixões. Qual é o mais culpado e em pior situação no mundo dos espíritos? Aquele que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. Outro já recebeu uma parte da sua punição. É reprovável cobiçar a riqueza com a intenção de fazer o bem? Sem dúvida que o sentimento é louvável se for verdadeiro e completamente desinteressado. Porém, na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem desejamos fazer o bem é a nós mesmos. Incorre em culpa aquele que estuda os defeitos dos outros? Se for para criticá-los e denunciá-los, incorrerá em grande culpa, porque é contrário à caridade. Mas se o fizer com a intenção de se corrigir a si próprio, a fim de evitá-los, pode efetivamente ser-lhe muito útil. Não se esqueçam, porém, que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, constatai se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Esforçai-vos, portanto, em possuir as qualidades que criticais nos outros, sendo através desse meio que vos tornareis superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos,
sede humildes e modestos. Por serem duros, sede brandos. Pela atuação mesquinha, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vizinho, e não enxergais uma trave no vosso. Incorrerá em culpa aquele que denuncia os males da sociedade? Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor tem em vista apenas o escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que, na maioria das vezes, são um mau exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que só a ele diz respeito. Aliás, se o escritor tiver empenho em provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser com o seu próprio exemplo. Alguns autores publicaram belíssimas obras de grande efeito moral, que interferiram no progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram qualquer proveito. Como espíritos, ser-lhes-á levado em conta o bem proporcionado por essas obras? A moral sem ações é como a semente sem o trabalho. De que serve a semente se não frutificar? Essas pessoas são mais culpadas, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. Será passível de censura aquele que, fazendo conscientemente o bem, reconhece que o faz? Se tem consciência do mal que faz, deve tê-la igualmente do bem, a fim de saber se está agindo corretamente. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se são boas ou más as suas obras, se pode aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou das más tendências e sentir-se satisfeito por isso, desde que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. As paixões. Mesmo fazendo parte da natureza, o princípio das paixões deve ser considerado pernicioso? Não. A paixão está no excesso aliado à vontade, pois o princípio que lhe dá origem foi atribuído ao homem para o bem, levando-o à realização de grandes coisas. É o abuso que causa o mal. Qual o limite em que as paixões deixam de ser boas? As paixões são como um cavalo que é útil quando dominado, tornando-se perigoso quando passa a dominar. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós ou para outrem. As paixões são alavancas que multiplicam as forças do homem e o ajudam nos desígnios da providência. Mas, se em vez de dirigi-las, permitir que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força que em suas mãos poderiam fazer o bem recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm o seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões, portanto, não é um mal, visto repousar numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão, propriamente dita, consiste no exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, tornando-se esse excesso um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda a paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal evidencia a predominância do espírito sobre a matéria, aproximando-o da perfeição. Podem-se vencer as más tendências pelo próprio esforço? Sim.
e às vezes com muito pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam! Pode o homem encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente auxiliá-lo, porque é a missão deles. Haverá paixões impossíveis de controlar pela vontade? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade encontra-se apenas nos lábios. Elas querem aparentemente, pois no seu íntimo desejam que assim não seja. Quando se acredita não poder vencer as paixões, há uma certa conivência com o seu espírito, tornando-se-lhe agradável como resultado da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las corresponderá ao triunfo do espírito sobre a matéria. Como combater o predomínio da natureza corporal? Renunciando a si próprio. O egoísmo. Qual dos vícios pode considerar-se um mais radical? Já o dissemos muitas vezes que é o egoísmo de onde resulta todo o mal. Estudai-os e vereis que na origem deles prevalece o egoísmo. Por mais que tentardes eliminá-los, não conseguireis enquanto não extinguirdes o mal pela raiz, isto é, destruindo a causa que lhes deu origem. Que todos os vossos esforços sejam canalizados nesse sentido, porque é aí que reside a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extinguir do seu coração todo o sentimento egoísta. Por ser incompatível com a justiça, o amor e a caridade, ele neutraliza todas as outras qualidades. Baseando-se o egoísmo no interesse pessoal, poderá extinguir-se completamente do coração do homem? À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, torna-se necessário reformar as instituições humanas que o mantêm e o motivam. Tudo isso depende da educação. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, constituirá sempre um obstáculo ao reino do bem absoluto na Terra? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, porém, deve-se à inferioridade dos espíritos aí encarnados, e não à humanidade em si mesma. Depurando-se através de encarnações sucessivas, os espíritos vão se libertando do egoísmo e de todas as outras imperfeições. Haverá na Terra pessoas isentas de egoísmo e praticantes da caridade? Realmente, há mais do que imaginais, mas pouco conhecidas, porque a virtude não busca ostentação. O egoísmo cresce com a civilização, que parece alimentá-lo e mantê-lo. Como inverter essa tendência? Quanto maior o mal, mais repugnante se torna. Era imperioso que o egoísmo produzisse muito mal, para que se tornasse compreensível a necessidade de extingui-lo. Quando os homens se libertarem do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se agredirem e auxiliando-se reciprocamente, impelidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Ninguém mais ficará desprovido do necessário, porque praticarão todos a lei de justiça. Será esse o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Como nos podemos libertar do egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de eliminar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la: as leis, a organização social e a educação. O egoísmo
só enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. Sobretudo, pela compreensão que o Espiritismo dá do vosso real estado futuro e não desvirtuado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo fundamenta-se na importância da personalidade. Pois bem, o Espiritismo bem compreendido, repetimos, mostra as coisas de uma posição tão elevada que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, perante a vastidão universal. Eliminando essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às reais proporções, necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque se sente ameaçado. Vendo que cada um só se preocupa consigo próprio, reage e procede do mesmo modo. Se o princípio da caridade e da fraternidade for a base das instituições sociais, das relações legais entre as nações e os homens, estes serão levados a pensar menos neles, vendo que os outros fazem o mesmo, sofrendo desse modo a influência moralizadora do exemplo e da palavra. Em face da atual profusão do egoísmo, é preciso autêntico virtuosismo para se abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia da justiça, quem pensou apenas em si mesmo, será posto de lado e sofrerá pelo abandono. Fenelon. De fato, desenvolvem-se louváveis esforços para impulsionar o avanço da humanidade. Mais do que em qualquer outra época, encorajam-se, estimulam-se e honram-se os bons sentimentos. Todavia, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real que se espalha por todo o mundo, do qual cada um é vítima em maior ou menor grau. É preciso, pois, combatê-lo como se combate uma doença epidêmica. Para isso, torna-se necessário proceder como os médicos, ou seja, investigando a causa do mal. Procurem-se, pois, em todas as partes da organização social, da família aos povos, da cabana ao palácio, todas as causas, todas as influências evidentes ou ocultas que estimulam, mantêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas, o remédio surgirá espontaneamente. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente. E o veneno, aos poucos, será eliminado. A cura pode ser demorada, uma vez que as causas são numerosas, mas não será impossível. Não obstante, esse objetivo só será atingido quando se eliminar o mal pela raiz, ou seja, através da educação. Não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas aquele que conduz aos homens de bem. A educação, bem entendida, é a base do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar o caráter, como se conhece a que desenvolve a inteligência, o homem poderá ser mais bem orientado, como se faz com as plantas novas. Porém, essa arte exige muito tato, experiência e profunda observação. É um grave erro pensar-se que basta o conhecimento científico para exercê-la com proveito. Com efeito, quem acompanhar o desenvolvimento do filho do rico ou do pobre desde o nascimento e observar todas as influências perniciosas que se exercem sobre eles, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, sobretudo quando fracassam os meios empregados para moralizá-los, não poderá admirar-se de encontrar tantas imperfeições no mundo.
Apoiando-se à evolução moral como se faz com a inteligência, verificaremos que apesar das naturezas refratárias, haverá também, em maior número do que se pensa, as que reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O homem quer ser feliz, e esse sentimento é muito natural. Por isso, trabalha demasiado para melhorar a sua posição na terra, procurando as causas dos seus males para remediá-los. Quando tiver plena consciência de que o egoísmo é uma dessas causas, que gera o orgulho, a ambição, a cobiça, a inveja, o ódio, o ciúme, que o magoam a cada instante, perturbando todo o relacionamento pessoal, provocando dissensões, destruindo a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o vizinho, enfim, a causa que se faz do amigo um inimigo, compreenderá finalmente que esse vício é incompatível com a própria felicidade, até mesmo com a própria segurança. Quanto mais o tenha sofrido, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como se combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Será estimulado pela própria conveniência. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Abolir o egoísmo e estimular a caridade deve ser o objetivo principal de todo aquele que quiser assegurar a felicidade no presente e no futuro. Características do homem de bem. Como reconhecer no homem o progresso real, que contribuirá para a elevação do seu espírito na hierarquia espiritual? O espírito comprova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal estiverem em conformidade com a prática da lei de Deus e compreender antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Questionando a própria consciência sobre os atos praticados, indagará se não violou essa lei, se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele. Enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica o seu interesse à justiça. É bondoso, humano e benevolente para com todos, reconhecendo um irmão em cada semelhante, sem distinção de raças nem crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, deve considerá-los como um depósito que deve usar para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que se Deus lhos deu, também pode retirá-los. Se a ordem social colocou outras pessoas sob a sua dependência, deve tratá-las com bondade e benevolência, visto serem seus iguais perante Deus, utilizando-se da sua autoridade para elevar-lhes a moral e não para esmagá-las com seu orgulho. Deve ser indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, recordando as palavras de Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Tal como Jesus deve perdoar as ofensas, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Respeita, enfim, todos os direitos decorrentes das leis da natureza para com os seus semelhantes, como gostaria que respeitassem os seus. Conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático e eficaz para o homem se aperfeiçoar e resistir à sedução do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Contudo, a dificuldade reside precisamente em conhecer-se a si mesmo. Como consegui-lo? Façam como eu quando vivi na terra. No final de cada dia, fazia um exame de consciência. Passava em revista o que havia feito,
e perguntava a mim mesmo se não teria faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a constatar o que em mim precisava ser reformulado. Aquele que todas as noites fizeram uma evocação das ações que praticou durante o dia, e inquira de si mesmo o bem ou o mal que haja feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclareçam, adquirá uma grande motivação para se aperfeiçoar, pois podeis acreditar, Deus assisti-lo-á. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizeste em determinada circunstância e com que finalidade. Alguma coisa que censuraríeis nos outros, alguma ação praticada que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda se houvesse chegado o momento da morte para regressar ao mundo dos espíritos, onde nada é ocultado. Se ficarias constrangido com o olhar de alguém. Examinai conscientemente o que podereis ter feito contra Deus, contra o próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precisa ser curado. Reside no conhecimento de si mesmo, portanto, o princípio básico do aperfeiçoamento individual. Não obstante, podereis dizer ainda como pode alguém julgar-se a si mesmo. Não se deixará enganar pela ilusão do amor próprio, que ameniza as faltas, tornando-as desculpáveis. Não levará o avarento a considerar-se apenas econômico e previdente. Não levará o orgulhoso a acreditar possuir também dignidade. Tudo isso não deixa de ser verdade. Todavia, está ao vosso alcance um meio de controle que não pode enganar-vos. Ou seja, quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, interrogai-vos como as qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se censurada nos outros, não poderá ser correta para vós, porque Deus não tem duas medidas para a sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros, não negligenciando a opinião dos inimigos, pois, não tendo qualquer interesse em dissimular a verdade, geralmente são colocados por Deus ao vosso lado, como um espelho, para vos advertir com mais franqueza do que o faria um amigo. Com efeito, aquele que tiver a vontade séria de melhorar, perscrute a sua consciência, objetivando eliminar as más tendências, tal como se arrancam as ervas daninhas de um jardim. Faça, pois, o balanço da sua jornada moral, tal como o comerciante ao fazer a avaliação das suas perdas e lucros, e asseguro-vos que esta última será bem mais proveitosa. Se concluir que a sua jornada foi boa, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar de uma outra vida. É muito importante, portanto, dedicar alguns momentos do dia à reflexão íntima e profunda, com o objetivo de uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para conseguir a tranquilidade e o repouso na velhice. Não tem esse repouso tão desejado por vós a finalidade de fazer face a fadigas e privações momentâneas. Pois bem, o que representa o descanso de alguns dias, perturbado por vezes pelas enfermidades do corpo, comparado àquele que espera o homem de bem? Não será confortador o esforço feito nesse sentido? Sei que muitos dizem que o que conta é o presente, perante a incerteza do futuro. É exatamente essa a ideia que estamos encarregados de banir das vossas mentes, fazendo-vos compreender esse futuro, de maneira que não fiquem quaisquer dúvidas nas vossas almas. Foi por isso que, inicialmente, despertamos a vossa atenção para os fenômenos naturais capazes de impressionar os vossos sentidos. E agora, daremos as instruções que cada um de vós ficará encarregado de divulgar. Foi com essa finalidade que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho.
Cometemos cotidianamente muitas faltas que nos passam desapercebidas. Com efeito, se interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, conforme o conselho de Santo Agostinho, veríamos quantas vezes fracassamos sem nos apercebermos, por não sondarmos a natureza e a força geradora dos nossos atos. Esse questionamento é muito mais importante do que uma simples máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Ele exige respostas categóricas, por um sim ou um não, sem lugar para alternativas, através das quais poderemos concluir o quanto de bondade ou de maldade carregamos ainda conosco. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Punições e prazeres terrenos. Capítulo 2. Punições e recompensas. Capítulo 1. Punições e prazeres terrenos. Felicidade e infelicidade. Perda dos entes queridos. Decepções, ingratidão, afeições destruídas. Uniões antipáticas. Medo da morte. Desgosto da vida. Suicídio. Felicidade e infelicidade. Pode o homem usufruir uma felicidade completa? Não, pois a vida foi-lhe dada como provação ou expiação. Depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível. Concebe-se que o homem seja feliz quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece, poderá usufruir de uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o autor da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, pode poupar-se de muitos males e alcançar uma felicidade tão grande quanto o comporte a sua inferior existência. Aquele que tiver bem ciente do seu destino futuro, não vê na vida corporal senão uma estadia temporária. É como que uma rápida paragem obrigatória numa precária estalagem. Consola-se facilmente com os pequenos aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor se tenha preparado. Somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corporal, pelos males decorrentes dessas mesmas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se remontarmos gradualmente à origem do que designamos de desgraças terrenas, veremos que, na maioria das vezes, são já a consequência de um primeiro desvio do caminho certo. Entretanto, esse desvio leva-nos a enveredar por outro ainda pior, e como uma bola de neve, vamos resvalando até cairmos no precipício. O conceito de felicidade depende da interpretação que cada um lhe der. O que é suficiente para a felicidade de um poderá não ser para outro. Haverá uma medida comum de felicidade para todos? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que para um é supérfluo, não será para outro necessário e reciprocamente? Sim, de acordo com as vossas ideias materialistas, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos ridículos caprichos, aos quais o futuro fará justiça quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de rendimento e agora se encontra reduzido a 10.000, vai considerar-se muito infeliz, por não mais poder continuar a fazer uma grande figura, conservar aquilo a que chama a sua posição social, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as paixões, etc. Julga que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas válida a sua lamúria quando ao seu lado há os que morrem de fome e de frio, sem um abrigo sequer para repousar? O homem sensato, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima,
a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Há males que não dependem da maneira de agir de cada um, atingindo mesmo o mais sensato. Haverá algum meio de evitá-los? O atingido deve resignar-se e sofrer sem lamentações, se deseja progredir, porque encontrará sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Quais os motivos que levam Deus a favorecer algumas pessoas com a condição da riqueza, quando não parecem merecê-la? Parece um favorecimento aos olhos daqueles que apenas veem o presente. Mas podeis ter a certeza de que a riqueza é uma provação mais perigosa e difícil do que a miséria. Ao criar novas necessidades, a civilização não contribuirá também para o aparecimento de novos tormentos? Os males deste mundo manifestam-se em conformidade com as necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que souber limitar os seus desejos e não invejar o que está acima dele, não terá tantas decepções. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejais os prazeres daqueles que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis por acaso o que lhes está reservado? Serão egoístas se usufruírem exclusivamente deles, sofrendo mais tarde as consequências. Em breve serão lastimados. Deus permite por vezes a prosperidade do mal, mas essa felicidade não é para ser invejada, porque será paga com lágrimas amargas. Todavia, se o justo for infeliz, trata-se de uma provação, que lhe será levada em conta quando suportada com coragem. Recordai as palavras de Jesus: Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Uma vez que o supérfluo não é indispensável à felicidade, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? O homem só é verdadeiramente infeliz quando privado do que lhe é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode acontecer que essa privação seja por sua própria culpa, não podendo, por isso, atribuí-la a ninguém, a não ser a si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que a tiver causado. Pelas características especiais das aptidões naturais, Deus dá-nos uma indicação evidente das nossas vocações. Será que muitos males acontecem pelo fato de não as seguirmos? É verdade. E muitas vezes são os próprios pais que, por orgulho ou avareza, induzem os filhos a desviarem-se do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes, assim, a felicidade. Portanto, serão responsabilizados por isso. É então justo que o filho de uma pessoa com elevada posição social seja sapateiro, por exemplo, se para isso tiver aptidão? Não é necessário cair no absurdo, nem exagerar. A civilização tem as suas necessidades. Por que razão o filho de uma pessoa de elevada posição social, como dizes, seria sapateiro, se pode fazer outras coisas? Será sempre útil na medida das suas faculdades, desde que não sejam aplicadas em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, talvez pudesse ser um bom mecânico, etc. O afastamento das pessoas da sua esfera intelectual é, com certeza, uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de frustrações. Depois, o amor próprio, aliando-se a tudo isso, impede que aquele que fracassou procure recursos numa profissão mais humilde, indicando-lhe o suicídio como remédio extremo para escapar ao que julga ser uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado a elevar-se acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais seria surpreendido. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando a abundância reina ao seu redor, só têm a morte como perspectiva. Sem saber que rumo tomar, devem render-se à morte pela fome?
Ninguém jamais deveria deixar perpassar a ideia da morte pela fome. O homem terá sempre meios de se alimentar, se o orgulho não se interpuser entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer que todas as profissões são dignas e que o trabalho não desonra ninguém. Porém, faz-se essa consideração aos outros e nunca àquele que a profere. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais que tanto influenciam o homem, haveria sempre uma ocupação honrosa para sobreviver, mesmo fora do âmbito das suas aptidões, porque as pessoas despojadas desses defeitos deparam-se, todavia, com outras contrariedades, tais como doenças ou causas alheias à sua vontade. Numa sociedade organizada, segundo as leis de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social criteriosa e previdente, o homem não deveria passar necessidades, a não ser por sua culpa. Porém, esta mesma culpa não deixa de ser, por vezes, o resultado do meio em que se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social baseada na justiça e na solidariedade, tornando-se ele próprio muito melhor. Porque os sofredores são em maior número do que os felizes. Ninguém é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade oculta muitas vezes pungentes aflições. O sofrimento está por toda a parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que os sofredores são mais numerosos, porque a terra é um lugar de expiação. Quando se houver transformado em morada do bem e de bons espíritos, o homem deixará de ser infeliz, convertendo-se a terra no paraíso terrestre. Por que a influência dos maus suplanta por vezes a dos bons? Pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, levarão sempre a melhor. Se o homem é quase sempre o causador dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, são torturas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes destruidores. Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso possível. Os fantasmas da cobiça, do ódio e do despeito não o deixam em paz e perseguem-no até no sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. Será essa uma situação desejável? Com as paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra um verdadeiro inferno. Algumas expressões representam rigorosamente os efeitos de certas paixões. É comum mencionar encher-se de orgulho, morrer de inveja, consumir-se de ciúme ou de despeito, levando-o a perder a vontade de comer e beber, etc. Este quadro reflete bem a dimensão da realidade. Algumas vezes, o ciúme nem tem objetivo determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, reagindo a tudo o que lhe seja superior ou que saia da vulgaridade, mesmo quando não são movidas por nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Ficam perturbadas por tudo o que lhes parece estar acima do seu horizonte e, se fossem a maioria na sociedade, reduziriam tudo ao seu próprio nível. É o ciúme aliado à mediocridade. Geralmente, o homem só é infeliz por dar demasiada importância às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição e a cobiça frustradas que fazem a sua infelicidade. Se se colocar acima do círculo acanhado da vida material, se elevar o pensamento ao infinito,
que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade parecer-lhe-ão mesquinhas e infantis, como a tristeza da criança que se aflige com a perda do brinquedo que constituía a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites inferiores, sente-se infeliz quando não pode satisfazê-los, enquanto que não se interessa pelo supérfluo, sente-se feliz com aquilo que para os outros constituiria infortúnio. Referimo-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, cujas necessidades mais limitadas não tem as mesmas motivações de cobiça e de angústias. A sua maneira de ver as coisas é muito diferente. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade pela reflexão. Por isso, é mais afetado por ela. Não obstante, pode também refletir sobre os meios de consolação. Consolação essa encontrada no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Perda dos entes queridos. A perda das pessoas que nos são queridas não constitui causa de legítima dor, tanto maior quanto irreparável e independente da nossa vontade? Esse desgosto atinge tanto o rico como o pobre. É uma provação ou expiação, e faz parte da lei comum. Todavia, já é uma consolação a possibilidade de comunicação com os vossos amigos pelos meios que tendes ao vosso alcance, enquanto não dispuserdes de outros mais diretos e acessíveis aos vossos sentidos. O que pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com o além-túmulo? Não pode haver profanação quando há recolhimento e a evocação é feita com respeito e conveniência. Comprovam-no os espíritos que vos são afeiçoados, ao responderem prazerosamente à vossa solicitação, sentindo-se felizes pela lembrança e comunicação. Profanação seria se as evocações fossem feitas levianamente. A possibilidade de dialogarmos com os espíritos é uma dulcíssima consolação, visto proporcionar-nos o meio de conversar com os nossos parentes e amigos que deixaram a terra antes de nós. Ao invocá-los, aproximam-se de nós, permanecem ao nosso lado, ouvem-nos e respondem-nos, deixando de existir, por assim dizer, qualquer separação entre eles e nós. Auxiliam-nos com seus conselhos, dando-nos provas do afeto que têm por nós e da alegria que experimentam por nos lembrarmos deles. É para nós uma satisfação saber que estão felizes e tomar conhecimento por eles mesmos de detalhes da sua nova existência, transmitindo-nos a certeza de nos reunirmos novamente, quando chegar a vez de partirmos. De que maneira as dores inconsoláveis dos que ficam na terra afetam os espíritos que partiram? O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor exagerada e fora de propósito afeta-o profundamente, porque vê nessa dor excessiva uma falta de fé no futuro e de confiança em Deus. E, como consequência, um obstáculo ao progresso e até mesmo ao reencontro com os que ficaram. Estando o espírito mais feliz do que na terra, ao lamentarmos que tenha deixado esta vida, significa pôr em causa a sua felicidade. Senão, vejamos, 2 amigos estão presos na mesma cela. Ambos alcançarão um dia a liberdade. Porém, um deles obtém-na primeiro. Pois bem, seria caridoso que aquele que continua preso fique triste pelo fato de o seu amigo ter sido libertado primeiro? Não seria o reflexo de muito egoísmo pretender que o amigo continuasse a compartilhar do seu cativeiro e dos seus sofrimentos? Analogamente, acontece o mesmo com 2 seres que se amam na terra. O que parte em primeiro lugar, liberta-se primeiro, e deveríamos felicitá-lo por isso, aguardando com paciência
o momento da nossa libertação. Façamos ainda, a este propósito, outra comparação. Tendes um amigo que junto de vós se acha numa situação muito difícil. A sua saúde e os seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor sob todos os aspectos. Durante algum tempo não estará mais ao vosso lado. Contudo, estareis sempre em correspondência com ele. A separação será apenas física. Ficareis aborrecidos com o seu afastamento, embora sabendo que é para o bem dele. A doutrina espírita, pelas provas evidentes que nos dá da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles que amamos, da continuidade da sua afeição e da sua solicitude, e pelas relações que ela nos permite estabelecer com eles, oferece-nos uma suprema consolação, numa das causas mais legítimas da dor. Com o esclarecimento do Espiritismo, não mais haverá solidão nem abandono. Por mais isolado que o homem esteja, terá sempre amigos ao seu redor, com os quais poderá comunicar-se. Somos tão impacientes com as tribulações da vida, parecendo-nos tão intoleráveis, que não compreendemos como podemos suportá-las. Todavia, se as ultrapassarmos com coragem, se soubermos silenciar as nossas lamentações, felicitar-nos-emos quando estivermos fora desta prisão terrena, como o doente que sofre e se regozija ao ver-se curado, por se ter submetido com resignação a um doloroso tratamento. Decepções e ingratidão. Afeições destruídas. As decepções oriundas da ingratidão e dos tênues laços de amizade causam também amargura ao homem de coração? Sim, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis, pois são mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio foi. Lembrai-vos daqueles que fizeram mais e melhor do que vós, e que foram pagos com a ingratidão. Lembrai-vos que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado, tratado como trapaceiro e impostor. Por isso, não vos admireis que o mesmo aconteça convosco. O bem que fizerdes será a recompensa, e não vos importeis com o que dizem aqueles que se beneficiaram da vossa ajuda. A ingratidão é uma provação para a vossa perseverança na prática do bem, que será levada em conta, e os ingratos terão uma punição tanto maior quanto mais tenham sido ingratos. As decepções causadas pela ingratidão terão como finalidade endurecer o coração, tornando-o insensível? Seria errado pensar assim, uma vez que, como dizes, o homem de bom coração fica sempre feliz em fazer o bem, pois também sabe que, se não for reconhecido nesta vida, sê-lo-á em outra, na qual o ingrato acabará por ter vergonha e remorso. Esse pensamento, porém, não impede que o seu coração se sinta magoado. Não poderia, por isso, nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Sim, se preferir a felicidade do egoísta. Triste felicidade essa. Deve entender que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos da sua amizade e que se enganou a respeito deles, não devendo por isso lamentá-los. Mais tarde encontrará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lamentai apenas os que vos caluniam, porque terão uma triste recompensa. Contudo, não vos preocupeis com isso, porque através desse comportamento resultará a vossa superioridade moral. A natureza concebeu o homem com a necessidade de amar e ser amado. Um dos maiores prazeres que lhe estão reservados é o de reencontrar corações que simpatizem com o seu, dando-lhe a primazia de uma felicidade assegurada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência, e o egoísta sequer pode vislumbrar. Uniões antipáticas.
Sendo os espíritos simpáticos impelidos à união, como explicar que, por vezes, haja apenas a afeição de uma das partes e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até repulsa? Além disso, como a afeição profunda entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio? Trata-se também de uma punição, embora passageira. Além disso, quantos não são os que se julgam amar perdidamente e, após a vivência em comum, não tardam em reconhecer que era apenas uma atração física? Não basta estar enamorado da pessoa que vos agrada e acreditais de boas qualidades. Só vivendo realmente com ela, podereis apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões que a princípio pareciam impossíveis acabam transformando-se em amor terno e duradouro. Porque baseado na estima recíproca, depois de um melhor conhecimento e análise. Não se deve esquecer que é o espírito quem ama, e não o corpo. De modo que, dissipada a ilusão física, o espírito depara-se com a realidade. Há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, que por vezes se confundem. A afeição da alma, quando pura e sincera, é de longa duração. A do corpo extingue-se ao longo do tempo. Eis a razão daqueles que geralmente acreditam amar-se eternamente e, dissipada a ilusão física, acabam odiando-se. A falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos não contribuirá também para uma vida cheia de amargura? Muito amarga, de fato. Mas é uma das infelicidades de que geralmente sois a causa principal. Por um lado, porque as vossas leis são erradas, ou acreditais que Deus obriga a viver com aqueles que vos desagradam. Além disso, nessas uniões, geralmente procurais mais a satisfação do vosso orgulho e da vossa ambição, do que a felicidade de uma afeição mútua. Então, sofreis apenas as consequências dos vossos preconceitos. Mas nesse caso, não costuma haver uma vítima inocente? Sim, e é para ela uma dura expiação. Mas a responsabilidade da sua infelicidade recairá sobre os que a causaram. Se a luz da verdade tiver penetrado já a sua alma, a vítima consolar-se-á com a fé no futuro. De resto, à medida que os preconceitos diminuírem, desaparecerão também as causas dessas infelicidades íntimas.